produto no mercado, mesmo com os impactos aí grandes que a pandemia trouxe. Deixa eu falar rapidamente, entrando já na fase final aqui, de algumas aplicações que nós estamos desenvolvendo, pensando aí no foco em digitalização e indústria 4.0 na fábrica piloto, né? Primeiro, nós começamos a utilizar agora, esse é um projeto piloto já, uma parte do Nivus também, aquela tecnologia de realidade virtual, mas agora para validar a construção do dispositivo, né? Normalmente nós temos empresas integradoras que desenvolvem aí os dispositivos, e normalmente a gente faz a validação de diversos aspectos construtivos de um dispositivo, inclusive de manutenção e tudo mais. Porém, a gente fazia isso no CATIA e o dispositivo ele estava sempre na posição final, garantindo a geometria do produto. Porém, ele tem várias movimentações. E aí, com a realidade virtual, a gente coloca movimento nas coisas, né? Entra no dispositivo, né? Você está dentro do dispositivo, testando e movimentando aquilo que naturalmente é automático, é um ciclo super baixo, como eu falei para vocês, de 60 segundos, mas a gente consegue usar a realidade virtual agora, inclusive para fazer o que a gente chama de design review, né? A gente faz a validação do desenho da linha de manufatura antes que ela seja produzida, ou dos seus dispositivos. E aí o software, né, a gente consegue trabalhar parâmetros e simular essas colisões ou possíveis colisões. Nós estamos agora já testando um acessório que é a Manus, ou seja, vocês viram no vídeo anterior que o operador pegava 2 joysticks, né, como era um pouco aí dos videogames. Agora nós estamos testando a tecnologia da mão, então você já consegue ter movimento dos dedos, né? Imagina para a gente simular um operador pegando um farol para montar no carro com 2 joysticks nas mãos. Não é representativo. Agora, quando eu ponho uma luva e começo a ter movimentação dos dedos, né? Começa a aumentar essa sensibilidade e o nível de resultado, né? A sensação de realidade aumenta bastante numa operação quando você tem a movimentação dos dedos. Essa é uma aplicação que a gente está desenvolvendo. A gente tem um dispositivo, quando a gente está em processo de desenvolvimento do carro, que a gente chama de Flügelmeister Bock. Na verdade, ele é um dispositivo padrão, né? Ele é construído com os pontos de fixação de peças no zero do produto, 0,0 da matemática. Então, durante a fase de lançamento, uma lateral, aqui é o exemplo da lateral. Vem uma lateral, as primeiras peças que vêm, elas não estão no dimensional. Existe um processo de ajuste da ferramenta até que a peça chegue no dimensional. Essas cores representam, o que está em verde é que a peça está boa, é o dimensional, né? Uma medição ótica. O que está em azul significa que ela está para menos, para o lado negativo. O que está em vermelho significa que está para mais, né? E aí esse dispositivo, a gente recebe do fornecedor ou da nossa estamparia uma peça nova, a gente põe nesse dispositivo, faz a montagem das peças e ele mostra se está tendo interferência ou se está tendo folga demais entre as chapas. E se tem interferência, ele empurra a chapa, né? Você consegue ver o impacto de um desvio dimensional de uma peça na outra. E aí a gente começou a desenvolver uma ferramenta aí agora no virtual, né, um software que a gente pega essa peça que foi produzida, faz a medição ótica, gera uma malha, gera a matemática da peça física real. A gente joga essa matemática contra a matemática 00 do produto, desenvolvido pela engenharia de produto, né? E a gente enxerga que tem colisão, né? A gente enxerga, então vocês veem aí uma orelhinha vermelha, né? Uma peça está colidindo com a outra, né? E aí no software a gente consegue aplicar o efeito de uma colisão, fazer com que a peça se desloque, né? Uma peça vai empurrar a outra no físico. No físico a gente enxerga, né? Então o software simula esse deslocamento que uma das peças vai sofrer por conta do desvio dimensional
da outra peça. Então aí, o software acabou de aplicar, né, aumenta então o deslocamento no espaço da peça. Então antes, depois a orelhinha vermelha some porque ela empurra a outra peça. É extremamente técnico isso que eu estou falando para vocês, mas imagina só, né, a gente está testando isso, inclusive estamos usando essa tecnologia hoje no Taos, lá na Argentina, porque isso pode, além de dar dinamismo, salvar investimento. Não precisaria, talvez no futuro eu não invista mais num dispositivo como esse, né? Eu consiga, a peça acabou de sair da prensa, a gente faz a medição ótica, gera a malha, gera o modelo matemático, joga contra o modelo original e começa a enxergar e projetar os desvios que eles vão causar, que essa sobreposição das peças vai causar na linha de produção. E o último aqui, aqueles testes de chicotes, aqueles testes físicos, nós estamos desenvolvendo um software interno para fazer todas essas validações já na fase, a gente pega muita coisa na fase do desenvolvimento, né, que precisa ser alterado, corrigido. A gente está desenvolvendo um software para simular os chicotes funcionando virtualmente para fazer as correções aí de pinagem. É isso. Passei alguns minutinhos aí, Flávio, acho que gastei aqui 50 minutos, né? Dentro daquilo que a gente tinha combinado, né? Deixa eu tirar aqui a minha tela, né? E abro aí para perguntas. Legal. Maravilha, Zatti. Fantástico. É sempre bom rever as coisas. Quando eu olho todo o processo e vejo quanto que hoje você detém, né, de mais tecnologia, de mais recurso, é fantástico, né? Isso só garante que fazer certo da primeira vez, eliminar uma série de desperdícios, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a apresentação fantástica para quem gosta de tecnologia, para quem é apaixonado por carro, para quem está olhando aí o que está acontecendo em termos de possibilidades, né, de uma indústria 4.0, né? A gente está falando de vários processos que antecedem a produção em série, né? Quer dizer, e é nessa linha que eu vou fazer a pergunta. Eu não sei se você tá no ar, porque parece que travou o seu vídeo, tá? Travou, eu vi que o vídeo travou aqui, Flávio, mas eu estou ouvindo. Tranquilo, mas tranquilo. Bom, Zatti, eu queria saber o seguinte, você mostrou uma experiência interessante com a aquisição de uma impressora 3D, né, para fabricação de peças, para simular aí peças em tamanho real, na questão de montagem, né, se realmente é possível não manusear e como é que faz o match ali, né, dos conjuntos, enfim. Você sabe se também isso está sendo aplicado na área de desenvolvimento de produto, porque eu lembro que uma das grandes discussões que a gente tinha, normalmente na fase de estudo de viabilidade do projeto, né, e a gente sempre discutia muito a respeito de quanto que uma área precisa de recurso e a outra também vai precisar para novos produtos. Sempre quando a gente batia no clay, né, que é fazer um modelo em cerâmica para depois digitalizá-lo, né, para depois gerar um modelo matemático, para depois levar para a fábrica. Isso é uma grana absurda, né? E eu acho que isso é uma saída com o DDKM, talvez, não sei se é nessa fase, enfim. Mas isso significa, você sabe se hoje está sendo utilizado também alguma coisa de impressora 3D para formato de veículo completo, né? Assim, porque isso era tudo artesanal, né? Sim, ainda, Flávio, hoje não para o formato não para imprimir um veículo completo, né? Ainda o Clay tem sido aplicado, principalmente nessa fase aí de design, né? Mas quando a gente entra na fase de protótipos, né? A engenharia tem utilizado bastante também peças impressas, né? O que acontece com a tecnologia, com a impressão 3D, é que diferente do que para nós, eu tenho um material e ele atende para que eu faça o teste de manufaturabilidade. No caso da engenharia, que precisa às vezes fazer um teste de resistência e tudo mais, o material influencia muito. E a tecnologia de impressão 3D avançou bastante, mas alguns materiais ainda não estão disponíveis. Então, por exemplo, essa impressora que nós adquirimos, ela já tem disponível material com elastômero, né? Então,
a gente consegue imprimir uma peça que seja flexível, né? Que tenha esse efeito de borracha, né? Mas no caso da engenharia do produto, ainda não conheço a aplicação para imprimir um carro inteiro e substituir o clay, mas sim para imprimir peças e fazer alguns testes. Isso tem acontecido, sim. Inclusive, a gente tem discutido bastante aí esse trabalho em conjunto com eles para a utilização dessa máquina. Legal, bacana. Bom, a ideia agora é abrir para perguntas, né? Eu já recebi algumas perguntas aqui por escrito, mas eu vou tentar ordenar aqui, à medida que vocês forem levantando a mãozinha, eu vou passando a palavra para vocês diretamente, vocês podem fazer a pergunta ao Zat, né? O primeiro aqui que eu tenho é do Renan. O Renan levantou a mão, o Renan de Souza Rodrigues. Pode fazer, Renan, pode fazer diretamente a pergunta. Boa noite, primeiramente, boa noite. Boa noite, Renan. A minha pergunta é sobre esse avanço da tecnologia em meio a essa realidade virtual, além de prever para corrigir esses problemas com tamanha precisão, proporciona também novos estudos para a criação de novas tecnologias para os carros? Ou elas estão atualmente mais voltadas para solução e previsão dos problemas? E também a segunda pergunta, mais por curiosidade, eu queria saber qual foi a maior dificuldade quando vocês se depararam com tamanha tecnologia, assim. Primeiro, legal, obrigado pela pergunta. Respondendo a primeira questão, hoje a gente tem utilizado muito mais a realidade virtual para validar aquilo que é desenvolvido. A própria engenharia do produto, Renan, ela utiliza outros tipos de softwares com base, por exemplo, em elementos finitos. Então, eu posso dizer para você, respondendo objetivamente, sim, né? Algumas dessas tecnologias, elas ajudam a engenharia no desenvolvimento, né? No desenvolvimento do produto. Então, por exemplo, a engenharia do produto, hoje, ela consegue. Quando a gente fala que a gente não vai fazer um protótipo físico, significa que até o teste de crash, né, que a gente pegaria um protótipo e bateria esse carro na parede, com um carro totalmente instrumentado, hoje tem tecnologia para simular um crash virtualmente a ponto de influenciar o desenvolvimento do carro, né? E então esse é o nível que a gente tem usado. Criação de uma nova tecnologia para o veículo a partir do uso da realidade virtual, eu acho que vai ser o próximo passo aí, principalmente quando a gente fala de alguns itens voltados à inteligência artificial. Entendi, e aí, obrigado. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, o desafio para a gente foi o seguinte: quando a gente entendeu a tecnologia, entendeu que não teríamos disponível todo que a gente estava habituado a utilizar, mas precisaríamos usar a imaginação, o desafio foi desenvolver as pessoas rapidamente no uso da tecnologia, né? A gente ainda não tinha pessoas desenvolvidas para o uso da tecnologia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem, Renan? Eu tenho 20. 20 anos. A gente tem alguns dos nossos profissionais aqui, dos nossos colaboradores que operam esse software de realidade aí na casa dos seus 25, 26 anos. Então já é uma geração diferente, uma geração habituada, né, com programação, né, uma geração mais habituada com os games. Então a velocidade de aprendizado, Renan, que vocês têm, né, para uma geração de uma pessoa mais madura é completamente diferente. E aí a gente usou um pouco da combinação seguinte: uma pessoa mais jovem que dominou a tecnologia e o uso da tecnologia rapidamente e colocou um cara experiente do lado dele. Um cara que consiga fazer a avaliação técnica, um cara que tem experiência de vários lançamentos. Então, de novo, o tradicional com o novo, né? Um cara mais tradicional, mais experiente, né? Um cara com 20, 30 anos de casa, que já lançou carros que com malícia, nem eu talvez tinha nascido ainda, né? E junto com uma pessoa mais jovem que domina a tecnologia. Entendi. Obrigado. Nada. Legal. Zat, tem uma pergunta aqui que me mandaram por escrito, eu vou ler para você. É do Pedro Henrique
Rossi Volpato, ele colocou: professor, segue minha questão. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Zatti e ao conteúdo apresentado. Realmente, conteúdo muito legal, bacana. Legal, obrigado. Comparando esse método de fabricação com novas tecnologias, qual é a diferença no preço final do produto com relação à ausência delas? E qual é a tendência, uma vez que com tudo automatizado, o preço pode diminuir com o passar dos anos? Boa pergunta. Pedro Henrique, né? O nome do meu filho. Pedro, é assim, o uso das tecnologias, nesse primeiro momento, a gente tem uma troca, né? Você deixa de investir no físico, mas você investe na tecnologia. Então, para um primeiro projeto, eu vou dar um exemplo. Essa impressora 3D nossa, com toda a infraestrutura para criar o laboratório, ela custou para nós R$3 milhões, né? Então, você deixa de gastar o dinheiro nas técnicas convencionais, comprando peças protótipo, por exemplo, né? Um carro protótipo, ele é da ordem de R$1 milhão, o custo de um carro protótipo, né? E só que você investe em tecnologia, né? Com o passar do tempo, como você disse, a tendência é que a gente tenha custos menores de desenvolvimento e custos menores de investimento para implementar um novo produto, né? Só que aí a gente tem um desafio, que aí daria para a gente conversar a noite inteira aqui, né? Em contrapartida, a gente tem uma pressão absurda do dólar, né? O dólar disparou, a gente tem conteúdo importado, então acaba tendo... Para a montadora é bastante difícil, né, você enxergar nesse momento o uso dessas tecnologias impactando direto o preço. Porque tem outros fatores, e são muitos fatores, que estão comendo isso que a gente está ganhando ainda na fase de desenvolvimento com o uso das tecnologias. Eu falei do câmbio, né? Os impostos, né? Às vezes, no meio de um projeto, tem uma mudança de impostos. A gente está batalhando agora, vai ter uma nova regulamentação, né? O chamado aí de PL7, tem o programa Rota 2030, então aí obriga as montadoras a gastarem muito para modificar motores e tudo mais por conta de emissões, e isso você não repassa no preço do produto. Então, ainda eu não consigo te dizer o quanto que isso pode impactar numa redução de preço para o futuro, porque isso que a gente está ganhando está sendo comido do outro lado. Essa é uma discussão boa, né? Porque eu lembro que participando do estudo de viabilidade, ainda na área do planning, né? Que a gente discutia quanto que vai ser necessário de investimento para cada área, enfim, e sempre foi muito questionado, né? Porque dentro de uma indústria alemã tradicional, né? Alemão sempre gosta de fazer e checar duas vezes, né? Para garantir que não vai ter problemas, enfim. E cada área, lógico, que sempre colocava bastante recurso para garantir que vai ter o suficiente para validar os seus testes, evitar problemas futuros, enfim. E essa área de protótipo, eu lembro que era uma das mais difíceis da gente conseguir justificar o total de investimento, e a gente falava de 100 veículos, 150 veículos, né, para poder validar um produto novo, mesmo sendo algumas, às vezes até pequenas modificações, né, mas enfim. E eu lembro que um questionamento que um dos presidentes que nós tivemos fazia, principalmente para a minha área de qualidade, era o seguinte: poxa, vocês pedem tanto dinheiro para fazer teste e quem acaba descobrindo o defeito é o cliente, né? Ainda bem que o cliente descobria poucos problemas, né? A gente gastava dinheiro, mas enfim. Mas acho que o desafio para você levar toda uma cultura organizacional, né, que é física, que é de testar, de validar, tocar, né, tangível, né, de uma geração também de profissionais, como você falou, com 30 anos, né, 20 anos, isso é muito comum dentro da indústria automobilística. A molecada deve estar achando estranho, mas é verdade, assim. Eu tenho 10 anos, dentro... Flávio, na Volkswagen sou um dos mais novos, né? Talvez Pois pois é. Sou relativamente jovem com 10 anos na Volkswagen, né? É verdade. Mas esse segmento é assim, né? Assim, ou pelo menos era assim.
O que a gente percebe é que é muito difícil alguém ter uma visão sistêmica de como funciona uma montadora pelo próprio gigantismo dos seus processos, da complexidade, né? É totalmente diferente de um banco, de uma fintech, enfim. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, eu não vou atrapalhar, porque a gente poderia ficar aqui batendo papo a noite inteira. Eu espero ter respondido aí para o Pedro, claro. Depois dar um ok se pelo menos respondi a pergunta, apesar de não ter a resposta numérica, né, quantitativa. Não, tranquilo. O Wesley também está remoto aqui com problema e passou a pergunta. Professor, tem uma pergunta para palestrante sobre a produção de carros elétricos. Esse universo está muito distante dos novos lançamentos da Volkswagen para o Brasil? O que eu posso te dizer é que, assim, o tema eletrificação ele é muito presente hoje na agenda. Falar em produção de veículos elétricos, eu acho que não só para a Volkswagen, mas para as outras montadoras que atuam aqui na América do Sul, ainda está um pouco distante, né? O que eu acredito é que nós vamos em breve ter veículos aí elétricos rodando, inclusive da Volkswagen, mas num primeiro momento veículos importados, porque Wesley, tem uma questão de infraestrutura. E hoje, quando a gente fala em infraestrutura, né, você vai para ter um veículo elétrico com autonomia de 200, 300 quilômetros de bateria e você vai fazer uma viagem, você tem que ter estações de carga ao longo de uma autoestrada, né? Então, assim, nós, Volkswagen, junto com Audi, né, empresas do grupo, junto com a Siemens alemã, né, nós estamos com um projeto de eletrificar um bom trecho, né? Mas parte da iniciativa privada, né? A gente usa um pouco a parceria, uma concessionária que a gente reaproveita impostos para investir, utilizar esse dinheiro de reaproveitamento de impostos, de uma forma bem simplificada isso, para investir em infraestrutura. Tem uma outra montadora que também implementou, só que aí põe do bolso. Ainda a gente não tem um projeto do governo para a eletrificação do país. A mesma coisa que eu falei um pouco do carro autônomo. Tem uma questão que não é só o desenvolvimento da montadora, tem uma questão de infraestrutura, e aí é um projeto nacional de eletrificação. A gente está está avançando bastante, mas bem longe. Bem distante, por exemplo, do que é os Estados Unidos. A gente, na fábrica de Chattanooga, nos Estados Unidos, nós já estamos desenvolvendo o projeto para produzir o ID3 nos Estados Unidos. Na China, a China tem um projeto de eletrificação nacional absurdo, né? Mas aí é um programa do governo, né? Junto com as montadoras. Então, para nós ainda está um pouquinho distante de produzir no Brasil. Legal. Só para complementar, Zati, não faz muito tempo, acho que uma semana, eu vi um anúncio da Volkswagen Caminhões, que agora chama Volkswagen CO, né? Caminhões e ônibus. Volkswagen enfim. Caminhões e ônibus. Que ele vendeu mais de 200 unidades de veículos para a Ambev, né? Ambev, né? E a EDS tem um projeto junto com a Volkswagen também de eletrificação de uma malha, Rio de Janeiro, Sudeste, né? Basicamente, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, se não me engano, e Santa Catarina. Mas de verdade eu ainda acho que isso ainda demora um pouquinho, Flávio, né? Um comentário sobre a Volkswagen Caminhões, nós tivemos em dezembro lá, a gente faz alguns encontros, por exemplo, da fábrica piloto, juntando todas as plantas da América do Sul, né, e marcas, né, pessoal da Scania, da Volkswagen, da Volkswagen Caminhões que pertence ao grupo. E nós discutimos um pouco esse projeto, né, eles ainda estavam já na fase final de implementação desse produto. O legal da Volkswagen Caminhões é que ela foi numa direção contrária. Quando nós, consumidores, queremos um carro com autonomia, porque você quer uma bateria que pelo menos tenha 200, 300 km de autonomia. Eles desenvolveram um produto para entrega urbana. Então, duas versões, uma versão para 90 km, uma versão para 180 km. Ou seja, ele tem a infraestrutura na garagem dele. Ele carrega o caminhão à noite, o cara sai, faz as entregas e retorna. Então, ele muito inteligente, a Volkswagen Caminhões conseguiu pôr um produto
de forma que quem compra o produto não dependa da infraestrutura de governo. Fantástico. Verdade. Essa a ideia também que eu entendi, que eram veículos com autonomia um pouco mais reduzidas e são esses VUCs, né, que são veículos menores. Isso. É para o delivery, atendimento. né? O caminhão é o modelo Exatamente. delivery. Exatamente. Bom, bacana, pessoal. Mais alguma pergunta aqui? Nós temos ainda 5 minutinhos. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Celso. Possível? Fica à vontade. Opa. Boa noite, Wilson. Tudo bom? Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo tempo, pela palestra, um conteúdo muito bom. E minha pergunta é direcionada ao uso da impressão 3D. Eu fiquei muito curioso, porque eu já dei uma olhada nisso, inclusive, eles usam isso para reposição de peças, inclusive em algumas turbinas eólicas, né, torres eólicas, na verdade. E eu vi que vocês utilizam muito isso também para testes. Eu queria saber se tem um limite de complexidade que essa tecnologia pode produzir, se ela pode produzir, não sei, apenas peças para testes, ou se ela consegue realmente produzir peças um pouco mais complexas, ou se vocês pensam em utilizar isso talvez depois para realmente peças de reposição, alguma coisa assim. Com o avanço da tecnologia, Celso, se eu te falar assim, ó, de uma forma geral, já existe produção de peças a partir do 3D. Então, vou te dar um exemplo. Uma máquina igual a essa que nós adquirimos da HP, um fornecedor da HP também adquiriu. E ele produz componentes impressos que vão dentro do laptop, que talvez eu estou usando um laptop HP, talvez tenha um componente impresso numa impressora da HP, né? Então, para a produção. Nos Estados Unidos, já tem empresas que têm linhas de produção com impressoras 3D. Né? Ela tem um ciclo, ela tem alta precisão, ela tem um ciclo um pouquinho mais longo, mas é possível sim. Na Alemanha, nós temos um centro de impressão 3D e vários, né, a Volkswagen na Alemanha, em Wolfsburg, na matriz, tem um centro de impressão 3D com várias máquinas, várias tecnologias. E a Volkswagen vende veículos para a polícia, né, aqueles veículos especiais. Então, polícia, bombeiro, né, quem encomenda, né, veículos especiais que a gente chama. Então, por exemplo, nós já produzimos peças para esses veículos especiais impressas. Por exemplo, a base do giroflex lá de um carro policial, né, é impresso hoje. Então, a gente já tem utilizado no grupo para imprimir peças. E por que a gente imprime? Que é baixo volume. Né? Quando fala em Volkswagen, a gente trabalha com carros de alto volume, né, em linhas de produção, mas quando a gente tem uma série menor, é possível sim já colocar algumas peças impressas. Entendi. Obrigado, Wilson. Legal, obrigado. Bom, agora apareceu aqui mais o Matheus, olha, tenho aqui Matheus e o Guilherme na sequência, tá? Então vamos, Matheus de Andrade, pode falar, Matheus. Opa, boa noite, primeiramente. Boa noite, Matheus. Palestra, meus parabéns, gostei muito dela. Legal. É mais uma dica, eu pedi, que dica você daria para um estudante de engenharia hoje que pretende entrar e gostaria de entrar nesse meio automotivo? Eu te falo assim, Matheus, eu bati um papo com o Flávio aí alguns dias atrás, quando a gente falava um pouco sobre isso, e eu tenho uma percepção que, assim, né, os profissionais que quiserem, no futuro, se desenvolver na indústria automobilística, né, que é uma indústria mais tradicional, né, hoje está muito, né, eu não sei qual é a ocupação de vocês, né, mas é muito comum ver os mais jovens, aqueles que estão na universidade, querendo trabalhar nas startups, nas fintechs, né? Os bancos têm feito um uso muito grande do conhecimento de vocês, da formação matemática sólida de vocês e por aí vai, né? E a gente está começando na indústria automobilística a ter uma crise de conhecimento. É a minha leitura, né? Porque os mais jovens não têm muita paciência, Matheus, com um plano de carreira e desenvolvimento dentro de uma montadora, né? Apesar das boas remunerações que as montadoras aí pagam, você não vai entrar numa montadora e se tornar um gerente, um executivo em 1 ano, 2 anos, né? Então, mais tradicional. E aí, às vezes, falta um pouco da paciência. Se você se encanta por esse mundo e quer seguir no mundo da automobilística, eu te diria que você tem grandes chances de ter bastante sucesso, porque está começando a criar um gap de
conhecimento dentro das automobilísticas. Certo, obrigado. Não sei se eu respondi, ficou claro, né? Ficou super claro, muito obrigado. Legal, Matheus. Legal. Eu diria que se você desejar trabalhar numa montadora, você tem que fazer um exame de insanidade, né, Zati? Tem também, mas no fim das contas a gente vai divertido. ficando contagiado, a gente fala que fica É cascado. vacinado, né? Você fica contaminado, na verdade. Uma montadora é uma escola. Você trabalhar numa montadora te permite, às vezes, trocar de emprego sem trocar de empresa. Só de mudar de uma área para outra. Tão complexo que é o universo. Perfeito. Ô, Guilherme, você está com o seu microfone funcionando? Você quer fazer a pergunta? Tô sim, senhor, professor. Tudo Manda bem? lá. Boa noite, Tudo professor. Boa noite, Zati. Parabéns pelo speech aí, muito legal. Parabéns pela apresentação. Zati, eu queria falar um pouquinho, até puxando um gancho de algo que você citou, de uma problemática das automobilísticas hoje em dia, que são as emissões, né? E eu vi uma pesquisa, inclusive ano passado, que o Greenpeace, aliado a algumas outras organizações, soltaram que a Volks, entre as automobilísticas, responde por mais de 10% das emissões globais, entre as automobilísticas muito grandes, né? É a que mais emite. E eu queria saber na cadeia aí, partindo de você, que você está bem no começo da cadeia da produção do veículo, se tem algo quanto a isso, se vocês já estão fazendo algo, se vocês estão olhando com carinho para isso, e se sim, quais são os projetos que vocês têm, o que vocês fazem para mitigar isso e para entregar para o mundo aí uma solução um pouco melhor? Legal, eu não conheço os dados dessa pesquisa que você mencionou, Guilherme, mas o que eu posso te dizer é assim, já há alguns anos, né, a Volkswagen ela tem um programa interno que chama Think Blue Factory, né? As fábricas hoje têm muitos projetos, né? É muito forte a cobrança para a redução das emissões, né? E agora a gente está indo para um novo projeto que é o Go to Zero, que as fábricas têm que ser adaptadas para que o impacto seja zero na produção de um novo veículo, né? Então, é um assunto muito forte, né? Muito controlado em nível mundial, né? E a representatividade da Volkswagen, no fim das contas, o grupo Volkswagen fechou o ano de 2009 como a maior montadora, o maior grupo, né? A Volkswagen é dona de várias marcas, assim como a Toyota, que vinha liderando o mercado, né? E aí o impacto ambiental não é só da produção, é o impacto do veículo nas ruas, né? E aí quando você fala de um grupo gigantesco como a Volkswagen, que foi a maior montadora do ano de 2019, é normal que, né, esses números ou esteja aí na liderança, porque vende mais carros, coloca mais carros na rua. Mas o que eu posso te dizer é que, do aspecto do produto, né, a Volkswagen tem atendido todas as legislações, né? E não dá para fugir disso, né? As multas são gigantescas. E se você não atinge esse programa que eu comentei com vocês aí, o PL7, por exemplo, se a gente não atingir os níveis de emissão, você é proibido de produzir o carro. Ele não pode ser produzido, né? Então tem um aspecto muito sério por trás. E do lado do processo de fabricação, aí com todos esses programas internos, né, redução de CO2, reaproveitamento de materiais, pintura à base de água, né? Então nós instalamos agora uma nova pintura para o Taos na Argentina, aí com impacto zero no meio ambiente, e por aí vai, né? Tem uma série de ações para que as fábricas sejam impacto zero no meio ambiente. Muito legal, muito obrigado. Valeu. Eu só pediria para vocês que já fizeram a pergunta, baixar a mãozinha aqui, que vocês me ajudam. Professor Francisco, sua mãozinha está levantada, pode ir lá. Zati, boa noite. Muito Boa noite, boa professor. apresentação. A gente percebe que você tem um conhecimento profundo e uma vivência profunda aí todo o meio automobilístico. Assim, o que você vislumbra para daqui a 5 anos da indústria? Vai sumir o petróleo do mercado, o álcool, vai ficar só o carro elétrico? Qual o nível, qual o investimento da Volkswagen no carro elétrico,
no carro autônomo, naquele que não tem mais motorista, que você só programa, não tem mais nem lugar para o motorista, você programa e vai. Isso é uma ficção? E quantos anos você prevê isso? Porque hoje não tem infraestrutura para o carro elétrico. Você mora num prédio, você chega para abastecer o carro, não tem tomada no prédio, né? Se você ligar lá na tomada do prédio, o vizinho vai reclamar. Então, teria que ter uma infraestrutura gigante, né? Agora, no nosso Brasil, você sai dos grandes centros, daqui a pouco você não encontra mais alma viva, não encontra mais nada. Você vai daqui à Praia Grande num dia de congestionamento, você não chega lá, certo? Você não chega na Baixada Santista porque a sua bateria vai acabar antes. E hoje a autonomia dos carros está para 800, 900 quilômetros um tanque, e o carro elétrico está lá embaixo, muito longe, né? 200, sei lá, 200 na melhor das hipóteses. Não, hoje já tem baterias aí com 400 quilômetros, 450 quilômetros de autonomia. Agora, tem o peso das baterias, quer dizer, você vai num posto para trocar uma bateria desse naipe, você tem que ter um guindastezinho, alguma coisa para fazer essa troca, né? Não é assim tão tranquilo. Eu vejo que o carro elétrico poderia aproveitar muito a energia fotovoltaica, fazer híbrido, a gente já tem alguns híbridos aí. Agora, para o consumidor, o carro elétrico ainda não está sendo vantagem. Então, se você olha para o mundo, a Tesla está oferecendo carro, o outro está oferecendo, a China está oferecendo alguns, mas ninguém tem coragem, assim, você não vê na massa de veículos assim o carro elétrico ainda no mundo. Em 5 anos, é possível substituir toda essa frota pelo carro elétrico? Não, não é, professor. Não é. Aí a gente tem que dividir também, professor, em países mais desenvolvidos, né, e o resto do mundo. Por que eu falo isso? A Alemanha, a Europa, né, principalmente a Alemanha, liderada aí pela Alemanha, tem investido muito nos carros elétricos. A Volkswagen já tem um plano, inclusive divulgado na mídia, de eletrificação, e inclusive vai parar de fabricar na Europa daqui, se eu não me engano, a 6, 7 anos, né, não me recordo exatamente, motores a combustão. Porém, mercados como o nosso não vão parar, né? A própria China está avançando muito na eletrificação, mas a China a gente está falando de um mercado de 3 milhões de veículos, né? Só da marca, né? E aí você tem muito mixado, né? A Alemanha está indo para todos os lançamentos agora serão elétricos, né? Na Alemanha. Então, a Europa vai partir para a eletrificação. A China está muito forte e os Estados Unidos estão avançando bastante. Para o Brasil, e mesmo na Europa, fala 5 anos, vai trocar a frota? Não, não vai. Não vai trocar a frota. Mas os novos lançamentos na Europa para daqui a 5 anos serão massivamente elétricos, né? Nos Estados Unidos, a tendência é a mesma. Na China, a tendência é um pouco mixada por causa do tamanho do mercado e da emergência ainda que o mercado tem, absorve muito carro. No Brasil, professor, está muito distante, está ligado um pouco do que eu falei agora há pouco sobre a infraestrutura, né? Aquilo que ainda está sendo implementado de infraestrutura, principalmente na região sudeste, está partindo da iniciativa privada, das próprias montadoras que estão criando aí postos para que consiga também trazer alguns carros importados e começar a movimentar o mercado, né? Então, dá para dividir essa resposta aí em 2 cenários. A mesma coisa para o carro autônomo. O carro autônomo eu já vejo bem mais distante. Para a Europa, mais próximo. Talvez a gente fale em carro autônomo daqui uns 10 anos aí, talvez eu erre um pouco e eles me surpreendam com um pouco menos, né? Como eu comentei, participei de algumas apresentações na Alemanha sobre a tecnologia eletrônica para o carro autônomo, só que na Alemanha, aí que eu volto no plano do país, né? É um plano de eletrificação. Na Alemanha, as montadoras estão trabalhando juntas, então a Volkswagen, a Audi, a BMW, a Mercedes,
né? As grandes montadoras alemãs, elas têm um grupo, um fórum que desenvolvem a tecnologia para o veículo autônomo juntos, e junto com o órgão do governo, né? Porque quando você fala do carro autônomo, ele vai ter uma série de radares e sensores, e aí como é que o carro autônomo para no farol vermelho? Né? O farol, o semáforo, vai ter um módulo eletrônico que vai mandar um sinal na nuvem dizendo que ele está vermelho, e o carro vai ler o sinal da nuvem para poder parar, senão ele não para. Né? O carro que está atrás, além de receber o sinal, vai ter um sensor que vai se comunicar com o carro da frente. Então, um carro vai falar com o outro. Só que aí a gente está falando uma realidade Jetsons, né? Então, assim, tá um pouco distante. Na Europa, por eles estarem juntos e ser um programa oficial do governo, eu vejo um pouco mais próximo. Mas, para a gente no Brasil, a própria eletrificação eu vejo bem mais distante. Queria só complementar. A poluição do carro elétrico também existe, né? E ela é tão menor do que o combustível fóssil. Quer dizer, um carro elétrico polui muito menos do que um fóssil. Polui muito menos, e aí obriga. Só que aí gera um efeito colateral, né? Quase o efeito colateral das cápsulas de café, né? Das baterias de celular, né? Uma bateria começa a criar uma nova indústria, porque as montadoras começam a ter que se preocupar com a reciclagem e como que eu tiro uma bateria depois do uso do mercado, né? Então começa a criar uma outra indústria e a montadora tem que se responsabilizar hoje por isso, né? Porque você está falando de uma bateria aí que tem 1,5 metro por 2 metros de comprimento, né? E como é que você tira isso depois e não deixa isso impactar o meio ambiente? Né? Então, as montadoras também, é o desafio que o carro elétrico traz. Ele polui menos do ponto de vista de emissões, né? Porque ele não emite. Você tem alguma coisa ali, né? Talvez a borracha que está soltando do pneu em atrito com o asfalto, né? Tem muito menos, né? Você não tem gases produzidos aí pelo motor a combustão, mas você tem um efeito colateral que é o que fazer com as baterias no fim da vida delas. Essas baterias atualmente já existe o problema, né? Os carros todos necessitam de bateria. Eu não conheço nenhum carro no mundo que dá partida sem uma bateria, né? Quer dizer, Sim. embora a corrente contínua não seja tão importante, mas sem elas, nada feito, né? Não, você não parte o chega carro. de manhã no estacionamento, a bateria não dá partida, você tá parado, certo? E onde vai pôr todas essas baterias? A gente sabe que uma bateria demora 2 anos, ela tem que ser jogada fora. E onde eles jogam isso? Para diluir uma bateria precisa 500 anos, 1000 anos, sei lá. Eu confesso ao senhor que eu não conheço detalhes do processo a partir do momento que uma bateria dessa retorna e qual é o processo para que eles desmanchem a bateria e não permitam que os elementos químicos ali contaminem o meio ambiente. Confesso que eu não conheço os detalhes técnicos, mas posso dizer ao senhor que é uma preocupação das montadoras. Toda montadora ela tem que se responsabilizar hoje aí no retorno das baterias. Obrigado. Assunto fantástico e eu te falo, Zatti e professor Francisco, vocês estão convidados para a palestra do Wagner Miranda, companheiro nosso também que trabalha na Volkswagen, que hoje é especialista na área ambiental e provavelmente vai falar a respeito de resíduos industriais, logística reversa, enfim, sábado, não percam. Legal. Vai ser legal, a gente vai fechar com chave de ouro essa semana. Muito bom. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho mais uma última pergunta. Rafaela. Eu estou à disposição, Flávio, eu não tenho problema de tempo aqui, estou à disposição. Legal, vamos ver se a gente consegue fechar, porque também senão vai estourar nosso tempo com outro evento. Mas vamos lá. Rafaela Aline Pereira, parabéns ao Zatti pelo assunto. Como foi o primeiro carro? Ele pergunta, né? Como foi o primeiro carro com protótipo 100% digital? Se foram encontradas dificuldades nas tecnologias utilizadas, precisando de aprimoramento das tecnologias para os próximos veículos da mesma forma? Eu acho que ela está tentando resgatar um pouco da experiência, né, com esse novo método, né, de fazer 100% digital o protótipo, e quais foram as lições aprendidas aí para
para o próximo desenvolvimento, Zatti? Para nós, como eu comentei, o desafio inicial foi colocar rapidamente a tecnologia em uso, até porque a gente foi para a Alemanha entender o que a Alemanha estava fazendo. Nós tínhamos 2 projetos em paralelo, um na Alemanha, para um carro que seria modificado, que foi até lançado há pouco tempo aí pela Volkswagen, o Shooting Brake, né? O Arteon modelo Shooting Brake. Ele foi desenvolvido também digital, sem protótipos, e o nosso Virtus, que acabou sendo lançado antes no mercado, né? E foi o primeiro da marca que chegou no mercado. Então, nós vamos entender como os alemães estavam fazendo e a gente optou por técnicas um pouco diferentes para minimizar os riscos. Então, o primeiro desafio foi colocar rapidamente aí a tecnologia em uso, treinar as pessoas e começar a ter o output técnico correto do uso dessa tecnologia, né? Como lições aprendidas, a gente já tem trabalhado agora, né? É uma área que trabalha desde o início, vocês viram lá, então a gente já tem novos projetos aí em andamento, e aí a gente aperfeiçoou a técnica, aperfeiçoou o planejamento, reorganizou a equipe internamente, porque o método mudou, né? O método mudou e a gente, nesses novos projetos, está começando ainda mais cedo, né? O que nos permite ter mais rapidamente essa visão da manufaturabilidade do veículo em fases muito antecipadas no desenvolvimento que antes nós não tínhamos, né? Então, investimento um pouco em novas tecnologias, como eu falei, a luva, né? Porque a gente sentiu algumas dificuldades ali de algumas simulações, e a gente vislumbra para o futuro, talvez não mais construir um carro inteiro, mesmo que não funcional, mas talvez começar a construir pedaços de um carro que nos permita fazer todas as simulações e ainda treinar os operadores na fábrica. Legal. Zatti, fantástico. Poderíamos continuar, que eu tenho mais perguntas. Opa, peraí. Deixa eu ver se o Gabriel aqui, antes que o Gabriel me bata aqui. Professor, minha pergunta seria sobre as empresas parceiras, se ele tem alguma para implementar novos processos. Um exemplo seria na parte de energia, se eles conhecem o mercado livre de energia para economizar. Eu acho... A Volkswagen faz venda de energia também. A Volkswagen tem uma PCH. Né? Uma PCH, que é uma pequena unidade elétrica, né? Então, a Volkswagen construiu uma pequena usina hidrelétrica e ela produz energia, né? Ela produz energia e ela troca energia, ela vende energia, né? No momento que baixa a produção, ela consegue vender energia para o mercado, né? E se precisa de mais, ela compra energia do mercado. Então, já faz alguns anos, a Volkswagen chegou até a iniciar um projeto de uma segunda usina, né? O Flávio estava lá ainda com a gente nesse processo, acabou desistindo, mas hoje ainda a Volkswagen tem uma usina hidrelétrica e trabalha com essa questão de troca, venda de energia no mercado. Sim. Maravilha, Zatti. Cara, obrigado pela apresentação. Legal, eu que agradeço muito vocês. Legal, eu não tinha nenhuma dúvida que seria bacana. Queria agradecer os alunos, os professores que participaram também. Acho que é um tema absurdamente atual e real, né? Porque foge um pouco do ambiente acadêmico para aquilo que a gente tem que fazer na prática, no dia a dia ali, né, na sua atividade. Agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelo interesse, né? Eu sei, eu te conheço um pouco, eu sei que você se dedicou bastante para essa palestra e eu só tenho a te agradecer. E porta aberta, agora se prepara para a gente te chamar para mais eventos, com certeza, né? Fico feliz. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? Me encanta compartilhar isso com vocês, né? É um assunto que a gente se empolga aqui falando, né? Dá para falar a noite inteira. Então, fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Fico à disposição para novos eventos, né? E vamos compartilhar, né? Eu vivi um pouco esse mundo acadêmico, com mestrado, então fazer essa conexão entre o mundo acadêmico e o que a gente vive de verdade dentro das empresas para mim, é um dos fatores de sucesso que contribui
melhorar a formação nos nossos cursos de graduação. Legal. Obrigado. Boa sorte, né, no novo desafio lá. Conta Legal. com a gente. O que precisar, a gente vai se falando com certeza. Bacana. Pessoal, obrigado, pessoal. Muito boa noite para todos vocês. Boa noite a todos. Vamos encerrar agora. Boa próxima palestra. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Só uma coisa, Zati, eu vou te mandar o seu certificado, viu, de participação, viu?